Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Campina Grande, terça-feira, 9 de junho. Hoje comemora-se o Dia Nacional de Anchieta, o Dia do Tenista, o Dia do Porteiro e também o Dia da Imunização. Parabenizamos a todos pela passagem do seu dia. Logo mais você terá a oportunidade de ouvir a segunda mensagem, a segunda parte da palavra ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Ele foi um dos conferencistas do 26º Simpósio da Família. Deus tem uma bênção para a sua família, portanto, continue conosco. Você também ouvirá dentro de instantes o conjunto coral da Igreja Catedral Congregacional Roberto Rey de Cali, que celebrou recentemente 101 anos de ministério. 101º aniversário de ministração na Casa do Senhor. Você não pode perder, portanto, continue conosco. Devo lembrar a todos que estão conosco que no próximo sábado e domingo, dias 13 e 14, a Igreja do Calvário estará realizando a celebração e jubilamento do pastor que vos fala. O conjunto Embaixadores de Sião, especialmente convidado, estará também abrilhantando o louvor, porque na ocasião eles estarão também celebrando o Jubileu de Ouro. Você não pode perder, portanto, no sábado o culto terá início às 19 horas e no domingo às 18 horas. Foi especialmente convidado para estar pregando no sábado, na abertura, o pastor Calvino da Igreja Presbiteriana do bairro de São José, aqui de Campina Grande. No domingo pela manhã teremos a EBD. Na ocasião, estaremos ouvindo o presbítero Carlos Bonina da igreja, da nossa congregação na cidade de Tavares. No domingo à noite, o encerramento, o pastor Walter Vandilson, vice-presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Sorry.
Já prestou atenção que os primeiros meses são meses muito fortes, muito cheio de novidades, muito cheio de muitas coisas, de adaptações, e a gente nessa adaptação, a gente começa a ter erros e acertos. São mais erros do que acertos, mas como é o início de tudo, a gente vai levando. E a gente começa agora a não mais ver o nosso cônjuge como aquela namorada que a gente ia lá na casa dela 2, 3 vezes na semana, né? Ou vice-versa. Nós começamos agora a ver uma pessoa que vai estar ao nosso lado 24 horas. Irmãos, vamos convir. Não é fácil viver 24 horas com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Porque uma coisa, nós nos encontrarmos uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes na semana na igreja e acharmos que somos uma bênção. Mas é mais difícil quando nós convivemos 24 horas com aquela pessoa e nós começamos a descobrir, depois que nos casamos, que o nosso relacionamento vai precisar de 2 coisas que são básicas, mas vai ter momentos em que vai faltar: comunicação e perdão. Vai faltar, pastor? Vai ter momentos que sim. De livre e espontânea vontade, ou que não seja de livre e espontânea vontade, vai ter momento na vida do casal que vai haver discordância. Por quê, pastor? Porque é normal, porque nós somos seres, e que é humano é passivo de erro, que é humano é passivo de queda, que é humano é passível de irar-se, sim ou não? Alguém já se irou aqui? Alguma vez na sua vida? Outro dia eu estava escutando uma palestra para casais, e o pastor disse assim: olha, irmãos, me perguntaram se eu já discuti com a minha esposa. Eu disse: às vezes, e às vezes eu me arrependo porque não matei de madrugada. E por que ele disse isso? Ah, pastor Levi, por que ele falou isso? Porque existem momentos na vida do casal em que nós passamos por lutas e por muitas dificuldades. E eu falo especificamente do casal, porque estamos aprendendo, principalmente no início do relacionamento, a nos comunicarmos, não apenas com o corpo, porque o casal também se comunica com o corpo. E eu não estou falando de relacionamento conjugal em relação à questão de sexo. O casal se comunica entre olhares. Você alguma vez já olhou para o seu esposo e já viu que ele não estava gostando de alguma coisa, só a forma dele olhar para você, sim ou não? Quem é a esposa aqui que já sabe quando o esposo não está satisfeito, só em olhar para ele? E é irmã Adriana seu nome, né, irmã? Não tem como esquecer seu nome. Ele é muito peculiar, viu? Quem sabe se a irmã Adriana não já olhou para ele e disse: ele não gostou, mas ele não falou nada, mas eu conheço ele. Ele não gostou. E vice-versa, sim, irmão? Por que isso? Porque o tempo de convivência nos traz fatores distintos no que se toca em relação de comunicação. A comunicação, ela não precisa às vezes ser verbal. Às vezes um olhar. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Lá atrás, que tem mais de 50, 60 anos, às vezes não precisa os pais dizer nada, só precisava olhar. Passou, olhou, já entendeu: não volte, não vai ser bom, não vai dar certo. E nós também entendemos e conhecemos quando a nossa esposa está bem e quando dá certo. O fato é, queridos, que a vida de um casal, a vida de uma família, ela é pautada em cima de comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu não me comunico com Ele? Há como se relacionar sem se comunicar? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus se eu não converso com Ele? Se eu não escuto Ele através da palavra? Como é que eu vou saber qual a vontade de Deus para a minha vida se eu não tenho vida diária com Ele? Como é que eu vou saber o que é que a minha esposa gosta se eu nunca perguntei? Como é que ela vai saber o que eu gosto se eu nunca perguntei?
E existem coisas que são interessantes, é coisas simples, mas se não houver a comunicação, para que se chegue a um consenso, aí vem o que se está no limiar entre comunicação e perdão. E ali no meio está uma palavra escondida, intrínseca, que se chama discórdia ou discussão. Entre comunicação e perdão, quando não há diálogo, há discussão. São duas palavras que estão ali, juntas, caminhando entre as duas coisas. E quer ver como é interessante? Se cada casal aqui pudesse contar uma história engraçada, ou até mesmo do seu relacionamento, eu diria, isso é verdade. Quando eu casei com a minha esposa, irmão Hélio, nós fomos morar numa casa muito pequenininha, tão pequenininha que se chamava Embrião. E eu não sabia que a minha esposa gostava de dormir com luz acesa. Mas a minha vida toda, até os 27 anos, eu dormi com a luz do meu quarto apagada. O senhor já tinha dito para a Adriana, pastor Levi? Não, eu nunca tinha dito isso para ela. Nos casamos e na primeira noite nós fomos para casa. E chegou a hora de quê? De dormir. E na hora de dormir, eu fui lá e apaguei a luz. Vou dormir bem. Vou dormir bem. Só tinha um quarto, viu, irmãos? Aí deu um tempinho, quando eu estava começando a me concentrar para dormir, eu vi quando a luz acendeu. Eu pensei, o banheiro era dentro do quarto, suíte. Eu disse, ela foi no banheiro, já volta e já apaga. E deu 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, e a luz acesa. Eu abri o olho, olhei para ela e ela, no paraíso. Me levantei de pontinha de pé. Eu fui lá e apaguei a luz, ela abriu o olho. Eu digo, é automático. E ficamos a noite quase toda assim. Eu acendia, ela apagava, eu acendia, eu apagava, ela acendia, eu apagava. E hoje nós temos 26 anos de casado. E qual é o resultado, pastor Levi? A nossa casa aumentou, mas lá no nosso quarto, na primeira parte, fora da escada, a porta do quarto dorme aberta e tem uma luz acesa. Então, nós chegamos a um consenso, nem tão escuro, nem tão claro. Foi a forma que nós encontramos de nos agradarmos, de chegarmos a um consenso. Essa é a nossa comunicação. Se você chegar na minha casa, todas as luzes embaixo estão apagadas, todas as luzes dos quartos estão apagadas, mas tem uma luz acesa e a porta do meu quarto está sempre aberta, para que entre a claridade da luz. Tem marido que casa com a esposa, eu já vi casais em gabinete pastoral discutirem, irmãos, porque ele amassava a pasta no meio e ela dobrava bem direitinho, pontinho a pontinho, e ele ia lá e amassava. E ela queria fazer o mesmo com o pescoço dele. A comunicação, ela gera dentro do relacionamento algo incrível. Porque a comunicação, onde você estiver, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou da igreja, ou no corpo de Cristo, ou na sua casa, ou com seu namorado, com a sua namorada, ela abre portas, ela desvenda segredos, e ela faz com que nós nos sentimos muito bem quando nos relacionamos. Agora, uma das coisas que mais fazem os casais brigarem ou perderem a comunicação é a falta de argumentos. Um sábio filósofo disse que onde o argumento faltou, a confusão chegou. Já prestou atenção? A maioria dos casais começam a discutir, falar sobre algum tema, e ali em determinado momento, aquele que começa a observar que ele está perdendo, ele se altera, porque não há mais argumentos. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Em Efésios capítulo 4 está escrito assim, que tudo aquilo que
tira a sua paz, que tira o seu contentamento, que tudo aquilo que faz com que você enxergue que toda malícia, que toda ira, que toda contenda não existe no meio de vós. Mas é impossível, como seres humanos, é impossível passarmos tempo vivendo ao lado de outra pessoa 24 horas e não discordarmos de alguma coisa. Mas o problema, queridos, não é discordar. Você pode discordar do seu esposo, ou você pode discordar da sua esposa e eu da minha, e assim vice-versa. Mas o ponto crucial é como nós vamos tratar desta discórdia. Os irmãos compreendem isso? Amém? Como é que eu vou tratar esta discórdia dentro do meu relacionamento? Existem esposas que são muito ciumentas, sim ou não? Eu não estou dizendo que vocês são, viu? E tem também maridos que são muito ciumentos. Existem casais que o marido, quando ele está longe da esposa, ele é de uma forma, e quando ele está perto, ele é outra pessoa. Olha, queridos, quando nós falamos de relacionamento, a primeira coisa que nós devemos entender que a comunicação e perdão, mesmo sendo algo intrínseco dentro de um relacionamento conjugal, de uma vida conjugal, nós precisamos entender que o tempo, e tão somente o tempo, dentro de um relacionamento, é o fator primordial para o amadurecimento enquanto casais, enquanto família. Eu tenho certeza que quem tem aqui 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos de casado, tem uma forma de se relacionar. E nenhum casal tem um relacionamento igual ao do outro casal. A esposa conhece o seu esposo de uma forma, o esposo da sua esposa de outra. E cada família tem uma forma ímpar de se tratar. Tem uns que têm apelidos, não tem? Tem um apelido carinhoso que você chama o seu esposo ou a sua esposa, não é assim? Lá em Pocinhos tinha um casal, um rapaz, seus 150 quilos, 1,95 m, era maior do que eu também, grandona, e ela chamava ele de bebê, e ele chamava ela de neném. E pasme, irmãos, bebê e neném um dia resolveram discutir, porque não concordaram sobre um determinado assunto, e vieram discutir de 1h15 da manhã na sala da minha casa. Bebê e neném. 1h da manhã a porta bateu, trincou. Não se comunicaram em casa como deveria se comunicar, à luz da palavra, como se deve aprender. E 1h da manhã eu estava em Pocinhos, no centro da cidade, e bateram na porta. Eu tomei um susto. Eu disse: morreu alguém. E quando eu abri, ela disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Irmão Hélio, fique em pé, por favor, irmão Hélio. Pronto, imagina um homem desse tamanho, ela chamando ele de neném ou de bebê. E eu, era o quê? Senta, irmão. Eu disse: entra, irmãos. Eu ia dizer como daquele não entrasse. E quando entrou, me sentei e disse: pode dizer, irmãos. E ela falou mais ou menos 1h15, 1h20, sem parar. E quando ela dizia: bebê, fique quieto, bebê, que eu estou falando. E eu dava cochilo. O senhor está prestando atenção, pastor? Eu digo: estou, irmão. Só Jesus sabe. E naquela comunicação deles, e vai, e ele disse também. E eu fiquei pensando: e agora? Como é que a gente coloca aqui? Porque eles já estavam zangados uns com o outro. E ela dizia: eu não lhe perdoo, bebê. Ele dizia: eu também não lhe perdoo, neném. E bebê não queria perdoar neném, neném não queria perdoar bebê, e eles continuaram. E a Adriana dentro do quarto dormindo, eu quase que chamo a Adriana. E naquele meio, quando elas cansaram de falar, já era quase 3 e pouca da manhã, irmãos. E o bebê, 1,90 m, disse: filha, vamos deixar o pastor falar agora? Eu disse: graças a Deus. E eu disse: era o irmão Aragão e a irmã Aldelúcia. Eu estou dizendo o nome deles aqui porque eu me sinto confortável, porque eu contei esse testemunho lá em Pocinhos, quando eles se converteram na nossa igreja. E eu disse: eu queria pedir uma coisa. Eu posso falar? Pode. Eu disse: olha, irmã Adelúcia, pelo que eu escutei aqui,
da senhora, a senhora tem razão. Ele, oxê, pastor. Eu disse, calma, irmão, deixa eu falar. Eu disse, pelo que eu ouvi a senhora tem razão. Eu não devia ter vindo aqui, não. Aí ela, tá vendo aí? Eu não disse a você, bebê, que eu tinha razão? Olha aí. Eu disse, mas eu posso pedir uma coisa para a senhora? Pode, pastor. Eu disse, irmã, humildemente, a senhora me dá a sua razão? Dou, pastor. Para o senhor eu dou razão, agora para ele eu não dou. Eu digo, não, irmã, a senhora dá para mim? Dou, pastor. Pronto. Então agora deixa eu falar. Neném, irmão Aragão, bebê, pelo que eu escutei aqui, o senhor tem razão. Ela olhou assustada para mim e disse, oxê, esse pastor não está. Pelo que eu escutei, o senhor tem razão. Ela começou a dizer, irmã, a senhora já escutou, agora a senhora vai ficar caladinha, quietinha. Pelo que eu escutei, o senhor tem razão. O senhor pode me dar a sua razão para mim? É, pastor, para o senhor eu dou. Agora para ela eu não dou, não. Eu digo, bom, já que a senhora me deu a sua razão, e o senhor também me deu a sua, vocês dois estão sem razão, está lembrado? Combina comigo? Aí eles olham um para o outro assim e dizem, oxê, é mesmo. Eu digo, então já que vocês estão sem razão, peça perdão um para o outro, vão para casa e me deixem dormir, pelo amor de Deus, que já vai dar 4 horas da manhã. A questão não é a falta de comunicação. A questão não é se discutir dentro de uma relação, mas o que nós vamos fazer para que essa relação ela tenha um desfecho saudável. Porque é claro, irmãos, que nós sempre vamos em algum momento de nossas vidas nos aborrecermos com nossos pais, com os nossos cônjuges, com o irmão, com o primo, com a avó, com o sogro, com sogra. Nós vamos nos aborrecermos com muitas pessoas e também vamos aborrecer muita gente, irmãos. É natural, nós somos seres humanos, porém, entretanto, a Bíblia nos diz que nós somos seres humanos revestidos da couraça da justiça, do Espírito Santo de Deus, da misericórdia, da bondade, da serenidade. Então, entre eu e você, entre Deus e nós, entre nós e o mundo, nós temos algo que faz nos diferenciarmos dos demais, é que em mim e você existe uma palavrinha chamada Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é que nos capacita. Outro dia eu estava em gabinete com um casal, naquela época lá, e uma irmã chegou para mim e disse, pastor, meu marido é isso, e age assim, e faz assim, e é assim, e eu não aguento, e ele grita, e ele burbura, e faz isso, e faz aquilo. Pastor, e já faz uns 6 meses, que eu já disse muita coisa, e agora o meu marido ficou em silêncio. Pastor, eu não sei se isso é bom, ou se isso é ruim. Eu disse, irmã, o pouco que eu conheço de um homem, a senhora deve se preocupar muito quando o seu marido ficar em silêncio. Porque o homem, quando ele está extremamente, mas extremamente aborrecido, ele fica em silêncio mais do que fala. Então, a falta de comunicação que há no casamento de vocês agora, é por algo que o desagradou profundamente. Pastor, como é que eu faço para reconquistar o meu marido? Eu disse, olha, irmã, a primeira coisa é se comunicar. E sabe, irmãos, a questão da comunicação, ela está intrinsecamente ligada à mordomia, porque ser mordomo é cuidar de forma correta daquilo que Deus me colocou para administrar. Então veja bem, se Deus lhe deu uma esposa para você cuidar dela, e você não cuida da melhor forma possível, você não está sendo infiel apenas à sua esposa. Primeiro você está desonrando aquele que a confiou como uma dádiva para ser cuidada, honrada e zelada. E vice-versa. Uma esposa que não honra o seu marido é como uma igreja que não honra a Cristo. Um marido que não honra a sua esposa é como um Cristo que não se entregou pela sua igreja. Veja, irmãos, a comunicação
dentro do relacionamento, ela nos faz abrirmos novos horizontes. E às vezes, nós escutamos de uma forma quando deveríamos ter ouvido de outra. Tem uma coisa muito interessante em questão disso, e depende-se muito do tom e da forma que se fala. Eu acho, se eu não me engano, foi pastor Bosco que contou isso um dia aqui, eu guardei isso, e até outro dia eu falei em encontro de casais, que um filho de um casal saiu e foi para longe. E lá ele passava por lutas e por dificuldades financeiras. Eu não sei se o senhor se lembra desse exemplo que o senhor contou aqui. E disse que o filho escreveu uma carta, contando a sua situação para os pais. E quando a carta chegou, quem recebeu a carta foi o pai. E leu. E chegou e olhou para a esposa e disse: vem cá. E ela disse que fez: só aqui teu filho, aqui, ó, teu filho. Aqui teu filho, o que é aqui? Eu disse que ele não fosse, né? Ó aqui, olha o que é que ele está dizendo aqui. Mãe, pai, estou passando por luta, estou passando por dificuldade, não tenho nada para comer, manda dinheiro. Aí a mulher pegou e disse: não acredito não. Deixa eu ver essa carta aqui. Aí ela pegou a carta e disse: não, você leu errado. Ele disse: agora quer dizer que eu não sei ler. Ela disse: você leu errado. Está escrito assim aí: benção pai, benção mãe. Pai, mãe, a situação aqui está ruim. Estou passando uma dificuldade. Estou desempregado. Estou sem ter o que comer. Tem como mandar um dinheirinho aí para ajudar? A questão não é o que se diz, é como se diz. Uma esposa pode chamar o seu marido e dizer assim: ei, vem almoçar. Pode? Mas ela pode dizer assim: vem almoçar, filho. A palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura, se você é bruto com a sua esposa, espera o coice também, meu irmão, e vice-versa. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta mensagem ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Quero lembrar mais uma vez a todos que estamos na contagem regressiva. No próximo sábado, dia 13 e 14, a Igreja do Calvário convida você e este que vos fala para participar do nosso jubilamento, bem como o conjunto Embaixadores de Sião, especialmente convidado, estará também celebrando 50 anos na estrada. Você não pode perder. Portanto, que Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.